Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor por mais um dia do Senhor, sua presença, na comunhão com os irmãos. Nós falamos sobre, na aula passada, por que é importante o culto. E hoje nós iremos lidar com alguns princípios que devem nortear o culto. Alguns princípios que dão as diretrizes e nos colocam no caminho. Provavelmente essa aula será dividida hoje e na próxima. Não vou conseguir lidar com tudo hoje. Mas hoje nós lidaremos com os princípios que regem, que norteiam o culto. Para lidar com isso, irmãos, nós vamos revisitar agora com mais detalhes a passagem de João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós conhecemos essa passagem, não é verdade? E sempre quando se fala de adoração, ela é mencionada. Mas será que nós a compreendemos profundamente? Então, antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de ouvir os irmãos. O que os irmãos entendem por adorar em espírito e em verdade? O que significa isso? Gostaria que os irmãos comentassem agora. Uma vida cheia do Espírito. Certo, mas nós adoramos a Deus cheio do Espírito. Certo, quem mais? O que significa adorar em espírito e em verdade na passagem? Eu acredito que adorar de coração e em verdade, não de uma forma religiosa e sistemática, ou seja, Automática. como se fosse ritualismo, né? Ou seja, tipo, como a gente vê assim, muitas religiões, aquela mecanismo assim, tipo, Sim. mecânico. Então não é espontâneo. Então a verdadeira adoração sai do nosso íntimo, do interior do coração, do profundo, realmente. Conhecemos e amamos a Deus. Não é algo, como posso dizer assim, algo programado, assim, tipo assim, todo mundo agora vai adorar, aquela pessoa às vezes nem está na vontade de adorar, porque então aquela adoração dela não é verdadeira, porque ela está só seguindo o que todos estão fazendo, o protocolo, ou seja, enquanto alguns estão adorando, é por isso que Jesus disse que a verdadeira adoração vem dos pequeninos, né, dos que não no leite, no peito, porque é inocência, a pureza. E nós pecadores, muitas vezes, tem dia que, sejamos sinceros, não estamos com vigor para adorar a Deus. Muitas vezes, vemos na igreja, meio que meio por protocolo, por arrastado, não é aquela emoção. Tem dia que estamos fervorosos, mas tem dia que você fala, meu Deus, Senhor, quer dizer, vem esse questionamento, a fraqueza espiritual, né? Entendi. Tem dia que o fogo está aceso, tem dia que está só a brasa ali, e muitas das vezes querendo apagar, então. A adoração em espírito e em verdade é a adoração espontânea que vem do íntimo do coração. Então, o irmão acredita que se nós marcarmos o horário 6h30 para começar o culto, todo domingo 6h30, isso quebra com a adoração? Porque não tem a espontaneidade? Não, porque se você vem com vontade de verdadeira, de adorar a Deus, é verdadeira. Mas se você vem com obrigação, deixou de ser verdadeira. Certo. Então você vem com uma obrigação, para cumprir o protocolo. Ou seja, você faltar, no seu íntimo, seu coração não está ardendo de desejar adorar a Deus. Você está vindo com obrigação. Então, na minha opinião, deixou de ser verdadeiro.
Uma adoração fraudulenta, ou seja, hipócrita. Que você vê e está ali só a casca, mas o seu coração está longe. Sim. Muitas vezes a pessoa está muito com o pensamento, está em outros problemas, em outras coisas. Ou Sim. seja, não está adorando a Deus, o Espírito em verdade. Não está confiando na onipotência dele, que está no controle de todas as coisas. Então, eu acho que se fugir disso aí, para mim, não é o verdadeiro adoração. Então, no meu pensamento, posso estar errado, cara. Não sou perfeito também. Quem mais? Fala, Bruno. Eu acho que entra também a parte de você adorar em verdade, é você agir conforme você adora. Então, você tem uma fachada. Você, por exemplo, é um cristão, mas você não vive o cristianismo. As pessoas olham para você, vão ver que você é um cristão, né? Vão ver que você defende o que você ama como verdade. Então, você realmente mostrar para as pessoas que você segue isso, você ama aquilo. Você fala da pessoa que ela não tem uma vida cristã, mas ela vem aos cultos e age como se fosse cristã, mas a vida dela não condiz com aquilo, no caso. Não tem verdade naquilo. Mais alguma coisa, meus irmãos? Não é aquela pergunta que vai ter isso antes, né? Não onde Deus podia adorar certo monte, então a vida de Deus sempre tem um lugar, né, para realmente adorar. Então, o Espírito verdadeiro dentro, que é só vida com Deus diariamente. Fica sempre ligado com Deus, sempre em adoração, sempre em comunhão com Deus. Certo. E você expressa isso também. Certo. Diário, Certo. Ok. Mais alguma coisa? Vamos lidar com essa passagem com mais profundidade hoje. Então, assim, os princípios que devem nortear o culto. Aqui nós temos muitos deles. O nosso Senhor Jesus nos direcionou e nos instruiu de maneira belíssima aqui nestes 2 versículos. Então, antes de adentrarmos exatamente no versículo, o primeiro princípio que eu queria mencionar aos irmãos é: o culto ele é teocêntrico. Em que sentido? Ele é feito para Deus. Nós já falamos isso aqui numa aula, que o objeto da adoração é o Senhor. Deus, é Ele, nosso Deus, que é adorado, certo? Então, qualquer culto que minimamente tire o foco no Senhor, ele já está fugindo deste princípio, que o culto é para Ele e não para qualquer outra pessoa. Então, este é o primeiro princípio, fundamental. Então, entrando agora em João, nós vamos lidar com alguns. Nosso Senhor diz: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa que nós precisamos notar aqui, meus irmãos, é que a adoração estabelecida por Cristo ou ensinada pelo Senhor Jesus aqui, ela é espiritual. O que significa isso? Ela é interna. Há um contraste aqui com a adoração do Antigo Testamento. A adoração no Antigo Testamento era cheia do quê? Simbolismos, rituais, de coisas externas, de a veste sacerdotal, ou a pia para lavar as mãos, o altar do sacrifício, coisas físicas. A adoração no Novo Testamento, o Senhor diz que ela é espiritual. Ela não tem um foco em coisas materiais e em coisas físicas. Então esse é o primeiro contraste. A adoração, ela é interna, é espírito. Ela não é carnal, ela não é física. Certo? Entenderam aqui, meus irmãos? Agora nós vamos entrar um pouco nas controvérsias. O que significa isso? Eu vou ler a passagem do Terry Johnson. Ele diz assim: havia verdade de espírito no Velho Testamento, mas não com a magnitude e clareza do Novo. Então assim, antes de eu continuar, não é que a adoração no Antigo Testamento não envolvia espírito em verdade. O judeu, o israelita, para se aproximar de Deus, ele deveria se aproximar em espírito e em verdade. Ele deveria oferecer o sacrifício dele com verdade, com fé. Isso não mudou, mas mudou a ênfase e a proporção. Enquanto havia muitos e muitos rituais, simbolismos e coisas externas e físicas, na nova aliança não há. Mudou a ênfase e a proporção. Então ele diz: então qual a diferença?
é uma diferença de ênfase e proporção. O Velho Testamento estava cheio de símbolos na antecipação de Cristo. Estes símbolos são, por natureza, temporários. O Novo Testamento tem somente dois, o batismo e a ceia do Senhor. E eu acrescento o véu aqui, é que ele não menciona. Então, a adoração do Novo Testamento é em espírito, o que significa que não há uma ênfase nos símbolos e tipos, como havia na adoração do Velho. A verdadeira adoração, então, deve ser primordialmente, embora não absolutamente, não material, não sensorial e não simbólica. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Uma adoração em espírito, ela não é material, porque matéria não é espírito. Uma adoração em espírito não é sensorial, não é visão, tato, olfato, porque isso não é espírito. Uma adoração espiritual não é simbólica, porque o símbolo não é o espírito. Como isso se traduz na nossa adoração, concretamente, de forma prática? Vou ler agora a passagem do Pink. Olha o que ele diz. Interessantíssimo. Adorar em espírito e em verdade se opõe à adoração carnal. O que ele quer dizer com isso? Não uma adoração que é pecaminosa e profana. Não é isso. É a que é extrema e espetacular. Exclui toda adoração a Deus com os sentidos. Nós não podemos adorá-lo, Deus que é espírito, observando uma arquitetura linda e janelas de vitrais, ouvindo as notas de um órgão caro ou sentindo o aroma doce de incenso. Nós não podemos adorar a Deus com nossos olhos e ouvidos, ou nariz ou mãos, porque eles são carne e não espírito. Importa que adorem em espírito e em verdade, exclui tudo aquilo que é do homem natural. O que isso contrasta com o que, irmãos? Por exemplo, com a adoração da Igreja Católica Romana. São templos suntuosos, há aqueles vitrais belos. É bonito, claro que é bonito, mas isso não é adoração. Não é porque eu vejo uma arquitetura bonita e isso causa em mim um senso de pequenez que eu estou adorando a Deus. Isso não é adoração. Não é porque eu vejo vitrais bonitos e digo, nossa, que coisa linda, isso eleva a minha alma. Ou quando eu escuto uma música, um concerto, e eu vejo, nossa, Mozart, Bach, Beethoven, eu falo, nossa, que coisa linda, isso elevou a minha alma. Isso não é adoração. Porque adoração não é com os nossos sentidos carnais. Isso é carne. Isso é algo humano, natural. A adoração é com o Espírito. Como isso se dá, meus irmãos, na maioria das igrejas hoje em dia? Aquela música que cria um ambiente, certo? E aquele ambiente, o apagar das luzes, ele influencia suas emoções, ele influencia os seus sentidos. E nós achamos que isso é adoração. Não é adoração. Isso está apenas mexendo com os nossos sentidos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com as nossas emoções. Então, na Igreja Católica tem um incenso, não sei o quê, tem não sei o quê, e muitas igrejas evangélicas estão inventando isso também, estão colocando isso. Isso não faz parte de adoração. Você não adora com isso. Ou, por exemplo, quando diz assim, eu vou adorar a Deus com a minha guitarra, com o meu violão. Mas a adoração não é espírito? Então o instrumento não adora. Se é o espírito quem adora e a adoração é espiritual, um violão não pode adorar a Deus, porque não é espírito, irmãos. Um piano não pode adorar a Deus. Então, o que a música, ou o que essas coisas elas fazem conosco? Elas nos ajudam a adorar a Deus, mas elas não adoram a Deus. E nós não adoramos a Deus por meio delas. Elas não são o veículo da nossa adoração. Nós adoramos a Deus no Espírito. O Espírito que é o veículo da adoração, não o instrumento. Os irmãos estão entendendo aqui? Não é, então, as coisas materiais, por meio delas que nós adoramos a Deus. Não são as questões sensoriais dos sentidos e nem as questões simbólicas, físicas, externas. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito. Não por meio de coisas materiais. E se a adoração é em espírito, é algo espiritual, é algo da alma,
Como nós poderemos adorar a Deus com o nosso corpo, que é físico e material? Então há um problema quando as pessoas dizem, eu vou adorar a Deus fisicamente, então eu vou fazer danças porque eu estou adorando a Deus com a minha dança. Mas adoração é em espírito, não é com o corpo. Primeiro que desde o Antigo Testamento nunca houve dança no tabernáculo, no templo para Deus, nunca. Eram danças em contextos de festas nacionais, festas políticas, nunca de adoração. E se a adoração é em espírito, como que nós poderemos adorar a Deus com o nosso corpo dançando? E assim, é triste dizer isso, irmãos, mas em muitas igrejas, essa dança muitas vezes ainda é pecaminosa, são danças sensuais. Eu falo isso porque eu já vivi em contextos, já vi de uma igreja que se tocou pagode na igreja e as irmãs rebolavam no culto. As irmãs rebolaram no culto. Eu estou fazendo isso para Deus, eu estou adorando a Deus rebolando no samba, no pagode. E achar isso era adoração. Isso não é adoração. Além de não ser adoração, é extremamente pecaminoso e abominável. Nós fazemos para Deus aquilo que fazíamos no mundo. W. Pink, ele também diz, adorar em espírito e em verdade exclui toda adoração emocional. A alma é o centro das emoções, e muitas das supostas adorações do cristianismo atual são apenas emocionais. Anedotas tocantes, apelos entusiastas, oratória comovente de uma personalidade religiosa, tudo é calculado para produzir isto. Hinos lindos cantados por um coro bem ensaiado, trabalhados de uma forma que nos leva às lágrimas ou a êxtases de alegria. Isto pode excitar a alma, mas não pode nem jamais afetará o homem interior, o espírito. O que eu quero dizer com isso? O que ele quer dizer aqui, irmãos? Ele não está dizendo que no culto a Deus nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito, ou vamos cantar de qualquer jeito. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é quando as pessoas confundem o emocional com a adoração. A adoração é no espírito, não nas emoções. Que significa que as emoções não estão presentes? Claro que não. As emoções estão presentes. Claro que estão presentes. Mas há uma diferença aqui. O culto não é um lugar onde nós manipulamos as emoções das pessoas para elas acharem então que estão adorando a Deus e sentindo a presença de Deus. A emoção surge do fato deles estarem adorando em espírito, compreendendo a verdade de Deus, então a gente fica emocionado. Mas o que acontece nas igrejas? Eu também vim de igrejas assim. E eu fazia parte do louvor, não sei se os irmãos sabem. Tocava violão, cantava, tudo. E era ensinado assim, olha, no primeiro louvor, vamos tocar uma música bem avivada. Para trazer a igreja, alegrar a igreja, para movimentar a igreja. Depois tem oração, tudo. Aí vai chegando um período da palavra, a gente vai colocando louvores mais lentos, mais espirituais, não sei o quê, preparando para a palavra. O que é isso, irmãos? A gente está manipulando as emoções das pessoas. E a gente acha que isso é adoração. Controlando, assim, o sentimento. Aí as pessoas chegaram, vamos trazer um tom de alegria. Depois, E aí, então, nas igrejas hoje vai começar o culto, bota um louvor animado, ou bota um louvor mais silencioso, assim, mais triste. Aí apaga as luzes. O que é isso que nós estamos fazendo, irmãos, aqui? Nós estamos criando uma atmosfera exterior a nós para abalar, influenciar as nossas emoções. E nós achamos que isso é o toque do Espírito Santo de Deus. Não é. Isso não é adoração. Nós podemos assistir um filme bonito e no final ter uma cena triste com uma música bonita e nós vamos chorar. Isso é adoração? Você está sendo influenciado e tocado pela música, pela cena. A música tem esse poder de influenciar as nossas emoções e os nossos sentidos. A música ela é poderosa para isso. Mas isso não é adoração. A adoração não vem da emoção. A adoração vem da onde, irmãos? Da onde? Do Espírito. E depois que ela nasce e vem do Espírito, ela afeta as emoções? Claro que afeta. Quem é aquela pessoa que adora a Deus em Espírito, que conhece a verdade, que crê em Jesus Cristo, que não se emociona?
e diz: o Senhor morreu por mim na cruz. É óbvio que isso afeta os nossos sentimentos, deve afetar nossos sentimentos, mas elas não passam pelos sentimentos sem uma compreensão da verdade. Elas nascem do Espírito. A adoração, ela é em espírito, ela não é uma adoração emocional. Ela envolve emoções, sim, mas ela não é emocional. Nós não podemos manipular as emoções das pessoas e as pessoas acharem que isso é o Espírito de Deus. Então, se nós pegarmos, por exemplo, eu falo isso com a minha mulher sobre música, né? Você pega as músicas, por exemplo, da Nívia Soares, são músicas bonitas. As músicas gospel, assim, em geral, são músicas bonitas, a melodia, tudo. E a sequência, a melodia da guitarra, o som do teclado, a harmonia, o arranjo que é feito, assim, ele envolve a gente, é uma coisa bonita. É parecido com Coldplay. Sabe quando você ouve aquilo e você fala: nossa, que música envolvente, né? Afeta a gente. Mas isso não é adoração. Isso são emoções. É os sentidos que estão envolvidos. Faça esse teste, meus irmãos, na casa de vocês. Quando vocês forem orar. Quantas pessoas elas oram ouvindo música? Eu não estou dizendo que é errado orar ouvindo música. Mas às vezes elas oram ouvindo música porque é a única forma delas se sentirem estimuladas e emocionadas. E elas choram. Você quer saber se você está de fato diante de Deus e na presença de Deus? Ora sem música. E derrama o seu coração diante dele. Sem nada para influenciar as suas emoções. E veja se, sem música alguma, depois de você passar um tempo em oração, você vai se derramar em lágrimas. Aí eu falo: isso é adoração. Isso é oração. Não teve nada exterior a você que te influenciou a chorar. Não foi uma melodia bonita no momento de oração que te fez chorar. Foi a presença de Deus. O que acontece muito é que nós nos envolvemos com Deus por meio dos sentidos e das emoções, e nós achamos que é a presença de Deus. Não é. Nós não podemos adorar a Deus, meus irmãos, com as nossas lágrimas. Nós adoramos a Deus no Espírito. As lágrimas, elas podem ser a consequência da nossa adoração ou apenas ser uma manipulação das nossas emoções, que não é adoração, porque ela não é em Espírito. Tudo bem aqui? Tranquilo? Então, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A adoração necessita ser em Espírito. Ela envolve o interno, o coração, a alma. O Espírito não é carnal, não envolve o corpo, não envolve as coisas físicas. Segundo ponto, a adoração a Deus, por ela ser em Espírito, ela é simples. O que significa isso? Um contraste com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma adoração complexa, que envolvia vários ritos, vários sacrifícios, várias normas, roupas para o sacerdote. Cada detalhe da ordenação do culto tinha as suas especificações, ou seja, era uma adoração complexa, cheia de rituais e detalhes. A adoração do Novo Testamento ela é simples, porque ela não envolve toda essa ritualística. O pastor não tem uma roupa específica para usar, sacerdotal. Nós não fazemos detalhes de sacrifícios, até porque não há sacrifícios, nossos sacrifícios hoje são de louvores. Então a adoração é simples. E eu gostaria de ler aqui a passagem do livro, falando sobre isso. Tyler Johnson diz o seguinte: instruções semelhantes no Novo Testamento poderiam ter sido dadas. Ele fala isso em comparação com o Antigo Testamento, principalmente Levítico. O sacerdote vai usar isso, vai sacrificar aquilo, você vai ter que ofertar isso, tem que ofertar aquilo, etc, etc, etc. Todos os detalhes do culto. Então, essas instruções poderiam ter sido dadas no Novo Testamento, mas não são. Aos ministros, ele dizendo, seria, por exemplo, ordenado começarem os cultos aspergindo água santa, acendendo incenso, curvando-se para o ocidente 3 vezes, enquanto fazem o sinal da cruz recitando o Pai Nosso. Ele está brincando, ele está sendo irônico aqui. Isso não é ordenado, como era no Antigo Testamento, todos os detalhes. Ele continua. Um calendário inteiro de estações e dias santos, a semelhança daqueles do Velho Testamento, poderia ter sido dado. Nós não temos um calendário litúrgico, irmãos.
Olha, no mês tal nós vamos fazer isso, no mês tal. Em Israel tinha o mês da Páscoa, o Pentecostes, dos tabernáculos, etc. Em outras palavras, um ritual para se chegar a Deus com procedimentos definidos, rico em simbolismo e ancorado num calendário que poderia ter sido dado. Mas não há nada disso. O que não significa que a igreja está livre para fazer a adoração do modo que desejar. Isso não significa que nós fazemos as coisas da forma que nós bem entendemos. Nós vamos falar disso mais na frente. Mas quer dizer que a nossa adoração é para ser simples, direta, sem ritual elaborado, destituído de formas complexas, liberta de um calendário e ciclos naturais, contudo limitada ao uso daqueles símbolos instituídos por Cristo, a Santa Ceia e o batismo. E eu acrescento aqui, por minha causa, o véu. Se a igreja inventar uma adoração, continua ele, jungida por ritual, simbolismo e normas, estará minando o propósito de Deus de que nossa adoração seja simples e estará voltando às sombras do Velho Testamento. Rejeite isso. Não aceite a pompa e as circunstâncias da liturgia medieval. Não abrace tampouco a extravagante alta vantagem da adoração contemporânea. Não crie um novo sacerdote de técnicos, artistas e atores. Vou parar um minutinho aqui. O que ele quer dizer, irmãos? A igreja, a adoração, ela é em espírito, então ela é simples, porque ela não envolve tantos aspectos e tantas complexidades ritualísticas. Mas quando nós, nos dias de hoje, no Novo Testamento, na era da igreja, na era da Nova Aliança, colocamos várias coisas no culto e dificultamos o culto, nós estamos retrocedendo. Isso tinha no Antigo Testamento, mas não há no Novo. Por quê, irmãos? Pensem assim, pensem numa criança. Uma criança, para ser ensinada, ela é ensinada de forma lúdica, certo? Brinquedos, ilustrações, etc. Mas quando se atinge a maturidade, quem ensina um adulto brincando? Oh, vem aqui. Quem fica com coisa lúdica com o adulto? Não, por quê? Porque ele já está maduro. Então ele já consegue ler o livro, ensinar de forma adulta, sem coisas lúdicas, correto? Pensem na igreja desta forma. A igreja do Antigo Testamento é uma igreja no período de infância, que precisava de todos aqueles rituais, todos aqueles simbolismos. Por quê, irmãos? Porque Jesus ainda não havia vindo. Aqueles simbolismos apontavam para Jesus Cristo, para o nosso Senhor. Eles tinham a sombra, as tipologias. Nós temos a realidade. Cristo já se fez carne e habitou entre nós, já morreu por nós e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus. Eles não tinham isso. Eles tinham a promessa de que o Senhor Jesus viria. Então, como crianças, eles então precisavam de todos esses auxílios na adoração. Mas agora que nós estamos na fase adulta, da revelação dada por Deus a nós, hoje, irmãos, nós temos mais revelação de Deus do que Abraão tinha, do que Davi tinha, do que Jeremias tinha. Hoje nós temos uma revelação muito maior do que eles tiveram. Então nós estamos numa fase, deveríamos estar, numa fase de maturidade espiritual. Portanto, a nossa adoração, ela é condizente com a nossa maturidade. Em Israel, ela envolvia muitos símbolos, porque eles eram imaturos espiritualmente. O período de sombras e tipos. Mas agora, na realidade que nós já temos, que é Cristo, nós não precisamos mais de nada disso lúdico. Nós podemos ter uma adoração simples e extremamente espiritual e séria, porque nós já somos maduros. Compreenderam, irmãos, aqui? Ele continua. Não crie um novo sacerdote de técnicos, artistas e atores. E é o que acontece em muitas igrejas. Você tem o pessoal do louvor, aí o pessoal do louvor parece que é uma casta diferente de toda a igreja, né? Parece que o pessoal do louvor é diferenciado de todo o resto. Tem os membros, tem o louvor e tem o pastor. Como se fosse uma divisão, como era no Antigo Testamento. Não. E aí você tem, dependendo das igrejas, você tem os artistas também, que são aqueles que fazem as encenações. Tem isso também. Veja o tanto de coisa que nós estamos colocando no culto e tornando ele mais complexo. Nossa adoração, ele diz, é simples e, portanto, universalmente válida. Ela pode ser conduzida e usufruída em qualquer lugar, a qualquer hora, seja qual for o salário, educação ou perícia tecnológica dos envolvidos. Nós dificultamos tanto a adoração a Deus, de forma que, se não tiver um microfone ou alguma coisa, parece que a gente não adora mais. As igrejas hoje, elas estão tão dependentes da parafernália tecnológica,
Que se der acabar a luz, acabou o culto, não tem mais nada. Não, irmãos, nós não precisamos disso para adorar a Deus. A adoração é simples. Ela pode ser feita, a adoração, continua ele, feita num iglu no Alasca, numa cabana de palha no Congo ou numa grande catedral em Paris. Deus agora pode ser adorado tanto em Samaria como em Jerusalém. Então, o fato da adoração ser simples é porque ela é universal. E é importantíssimo isso, irmãos. Como o irmão mencionou aqui agora há pouco, a adoração era centrada em Jerusalém, porque o templo estava lá. Mas na nova aliança, ela não está centrada em Jerusalém. Ela é universal e está espalhada. Agora imagine se a adoração na nova aliança, que é universal, está em todos os cantos, fosse com a mesma pompa, com a mesma complexidade que era no Antigo Testamento. Em muitos lugares seria impossível adorar a Deus. Mas porque a adoração é simples, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Essa é a diferença da adoração do que era para o Antigo Testamento. O judeu não poderia adorar a Deus em qualquer lugar, porque não era qualquer lugar que ele teria um lugar para sacrificar o cordeiro. Nós podemos. Então a adoração é simples. Quanto mais nós complicamos a adoração, mais nós retrocedemos. A adoração é simples de forma que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento deste mundo. Deixa eu falar. Isso é vida perseguição para poder adorar qualquer nível. Não necessariamente pisar, vamos adorar se tiver vamos adorar se tiver milagres, vamos adorar se tiver isso, aquilo. Não, na vida, onde estiver, pode adorar a Deus. Sim. Exatamente. Só vou adorar se for num templo, na caverna não pode, na casa não pode, debaixo da árvore não pode, qualquer lugar, porque a adoração é simples. Entende, irmãos, aqui? A simplicidade que eu digo é sem a complexidade do Antigo Testamento, da ritualística, etc, etc. E o que nós vemos em muitas igrejas é que o culto se torna cada vez mais complexo. Mais coisa, e retrocedemos. Então, a adoração ela é em espírito, porque ela é interna, ela é da alma, ela é do coração, ela não é do corpo. Ela não é, nós não adoramos, ela não é com base nos nossos sentidos. Nós não adoramos vendo as coisas. Nós nos sentamos, nós viemos para a igreja, então, vamos ver o irmão tocar. Eu falei isso de adorar com instrumento. Aí tem o solo da guitarra. Agora é a hora que eu vou adorar com o solo da guitarra. E a igreja inteira fica olhando o irmão solando. Aí a igreja está adorando. Não está adorando. E isso às vezes acontece em muitas igrejas. Eu digo, irmãos, porque eu vim de contextos assim. Vou adorar a Deus agora através daqui do solo da bateria. Isso não é adoração. A adoração é em espírito. Você não adora vendo alguém tocar. Porque isso não envolve o espírito. Você não adora com os sentidos. Portanto, a adoração é em espírito. Nós não adoramos com o corpo, mas com a alma, com o interno. E ela é simples. Só que tem outro aspecto. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Foi falado aqui de verdade de uma vida cristã, de obediência a Deus, verdade da alma, etc. Mas isso é verdade, né? Isso é verdade. A verdade é isso. Mas envolve alguns outros aspectos. E um deles nós exploraremos isso mais tarde. A adoração é em espírito e em verdade. Ela é em verdade porque ela é de acordo com a verdade, que é a palavra de Deus. Ela não é de acordo com o que nós queremos, gostamos e preferimos. Ela é de acordo com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E esse aspecto nós vamos explorar mais para o final. Mas ela é em verdade também. Em que sentido, meus irmãos? Envolve a mente. O que eu quero dizer com isso? Nós adoramos em espírito, com a alma, com o interno. Mas como que a nossa alma, como que o nosso espírito adora a Deus que é espírito? Como que nós fazemos isso? Com a mente. Peter Masters ele diz que a mente é o palácio da alma. A consciência está aqui na mente. Nós devemos amar a Deus com o quê, irmãos? Quando? Não estou ouvindo. E o coração é o quê? É o coração que bate, pulsa o sangue? Não.
é o quê? Com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, com as nossas... tudo, com a nossa mente. Nós amamos a Deus, que é espírito, com o nosso espírito. E amar a Deus com o nosso espírito é amar com a nossa mente. Adorar a Deus em espírito e em verdade envolve a mente, irmãos. Envolve a cognição. Por que eu estou dizendo isso? Esse princípio, ele já, por exemplo, rejeita a adoração que não envolve a compreensão das coisas, uma adoração extasiante. Que você chega na igreja e parece que você entra num transe, assim, ó, como se fosse um budista. Isso não é adoração. Se não há a compreensão da verdade de Deus, se nós não apreendemos a verdade de Deus, se nós não entendemos a verdade de Deus, como nós podemos adorar o Deus verdadeiro? Não é? Por isso que eu mencionei no início que a adoração, ela não envolve as emoções no sentido que elas não começam pelas emoções. Elas começam no espírito. Para começar no espírito, elas começam pela compreensão da verdade. Se, por exemplo, irmãos, eu mencionei aqui já, eu creio no Senhor Jesus Cristo. O meu Senhor morreu por mim. Bendito seja o teu nome, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Esta verdade que eu creio, que eu compreendo, afeta minhas emoções. Então eu sou quebrantado. Ô Senhor, obrigado. Eu fico emotivo, claro que eu fico. Porque eu compreendi algo. Não é que eu ouvi uma música, como eu assisto um filme e me emociono. Não. Eu compreendo a verdade e aquilo afetou meus sentimentos. Vou ler uma parte também do trecho do livro. Veja bem, meus irmãos. Abre aspas. A Bíblia provê tanto a estrutura quanto o conteúdo da nossa adoração. A adoração pagã do mundo, e naquele contexto ali em Israel, no Novo Testamento, é caracterizada por ser não cognitiva, não envolvia a compreensão. A adoração pagã, em geral, ela era sensorial, envolvia os sentidos. Havia as prostitutas cultuais, envolvia então a carne, o físico e as coisas sensoriais. Pouco da razão. É mais um estado da mente do que um funcionar da mente. A adoração, nós tiramos a mente. Parece que a nossa mente, a nossa compreensão, a racionalidade, ela não pode fazer parte do culto. Porque aí nós tiramos a espontaneidade. Não! Se nós tirarmos a razão, nós não temos adoração. Como nós podemos adorar a Deus sem compreender um Deus que nós adoramos? Sem compreender as verdades que Ele nos traz e nos ensina em Sua palavra? Então a adoração tem que compreender a mente, a cognição. E ele continua. Ela opera muito mais no nível do sentimento e da experiência do que no do pensamento. A adoração cristã, no entanto, é racional e cheia de conteúdo. Temos de amar a Deus com a nossa mente. O nosso culto espiritual de adoração é oferecido com renovação da mente. Então, as adorações que nós temos hoje em dia, que focam nos sentimentos, na experiência, etc, elas não estão focando no espírito e não estão focando na mente, na razão, na compreensão. Salmo 47, versículo 7. Meu Deus é o reino da terra, que cada um se compreende. Sim. A adoração ao nosso Deus, em nenhum momento, é uma adoração que você entrega a Ele sem saber o que está fazendo, sem compreender como são as coisas. Essa não é a adoração, meus irmãos, que o nosso Deus estabelece para nós. Ela envolve o entendimento. Então vejam comigo, por exemplo, Peter Masters ele diz assim, a adoração é a aplicação inteligente da mente ao ser e à grandeza de Deus. Quando nós então compreendemos as coisas e aplicamos isso à grandeza, nós temos um senso da majestade, da divindade, da glória, da grandeza de Deus. Nós temos esse senso como? Porque nós ficamos... Esse é o senso da majestade? Como que nós temos um senso da grandeza dele? Com a mente. Porque nós vemos isso nas Escrituras, nós olhamos para a nossa vida. É racional. Vejam comigo,
Apocalipse, abram comigo, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Aqui nós temos o contexto da passagem, é adoração diante do trono de Deus. Então vejam, 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Perceberam aqui, irmãos? Enquanto nós lemos aqui, a ênfase que eu dei nos versículos? Estavam os 4 animais de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo. Versículo 10. Lançava suas coroas diante do trono, dizendo. Capítulo 5 lá, cantava um novo cântico, dizendo. 12. Com grande voz diziam. 13. E todas as coisas que nelas há, dizendo. Perceberam isso? Que a adoração, ela envolve palavras. Nós cantamos com palavras. E, obviamente, essas palavras, elas envolvem o quê? Compreensão. Nós não adoramos a Deus falando coisas desconexas, sem significado algum. Tem um significado, tem uma conexão. É entendível, inteligível, compreensível. Uma adoração que não envolve palavras, a mente não está envolvida na adoração, não é adoração. É um êxtase, qualquer coisa. Ela é sensorial porque envolve a experiência, ela é emocional porque envolve os sentimentos, mas ela não é adoração, porque ela não envolve o espírito e a mente. Não envolve a verdade, compreensão da verdade e a proclamação da verdade. 1 Coríntios, capítulo 14. Nesse capítulo, Paulo vai falar do dom de línguas e profecia. Eu não vou entrar nessa questão hoje, meus irmãos. É apenas para nós entendermos aqui o ponto que eu quero demonstrar para os irmãos sobre a compreensão, sobre as palavras, a racionalidade. 1 Coríntios 14, 15 e 16. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Então, como é que aquele que está na igreja vai dizer amém se ele não está entendendo o que você está dizendo? Se ele não sabe o que você está falando? Ele precisa compreender para dizer amém. Se eu chego nós, irmãos, vamos orar. Amém? Amém do quê? Amém para quê?
o amém da igreja, a concordância da igreja, quando alguém ora, porque nós ouvimos a oração, nós entendemos a oração, nós compreendemos ela e nós concordamos. Amém. Mas se não há compreensão, como alguém pode dizer amém? É isso que Paulo está dizendo. Pulem para o versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem em línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Veja, o incrédulo, ele vai ser tocado e vai reconhecer a sua miséria quando ele entender aquilo que está sendo falado. Se vocês falam em línguas e ninguém entende, de nada vale. Não há edificação, não há compreensão. Então a adoração envolve compreensão. Nós falamos assim, irmãos, nós precisamos crescer na graça do Senhor, na graça e no conhecimento. O que isso significa? Crescer cognitivamente, compreendendo cada vez mais da palavra de Deus, mais da verdade de Deus. É compreendendo mais a palavra, aprendendo mais da palavra, que é então as nossas emoções, os nossos sentidos, o nosso espírito cresce, amadurece e edifica. Nós começamos a amar mais a Deus. Nós começamos a se dedicar mais a Deus. Por quê? Porque nós compreendemos mais da verdade. Óbvio que tem a ação do Espírito de Deus. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que a adoração ela é puramente intelectual. Você precisa ser inteligente para adorar a Deus. Você tem que ter um QI elevado para adorar a Deus. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a adoração ela não é desprovida, ela não tira a compreensão, a racionalidade. Quando a racionalidade ela sai da adoração, virou uma adoração, como eu já falei, de sentimentos, de experiências. E isso não é adoração. Porque o espírito não está envolvido, compreendendo aquilo. São as emoções que estão envolvidas, são o aspecto sensorial que está envolvido, mas não o espírito. Porque as emoções, a sensorial, o físico, o material, o simbólico, é carnal, não é espiritual. Então eles não podem adorar a Deus. Tranquilo até aqui, meus irmãos? A adoração que nós vemos aqui nesse texto, além de tudo, ela é em espírito e em verdade. Ela é em verdade porque é de acordo com a palavra de Deus, e nós veremos isso mais na frente com detalhes. Ela é em verdade porque ela envolve a compreensão da verdade, a mente, a cognição. E ela é em verdade porque ela é cheia das Escrituras. A adoração, ela é cheia, saturada da verdade que é a palavra de Deus. Ela é saturada da verdade que são as Escrituras. Então o que nós fazemos no culto, meus irmãos? Além de forma resumida, ler, cantar, orar, pregar as Escrituras. É isso que devemos fazer. Nós devemos ler as Escrituras, orar as Escrituras, as nossas orações elas estão de acordo com as Escrituras, nós devemos cantar as Escrituras, e nós falaremos disso mais lá na frente, e nós devemos pregar as Escrituras. E não só isso, nós também vemos as Escrituras. Existe simbolismo no Novo Testamento, sim, mas apenas 3 na verdade. Enquanto que no Antigo Testamento eram vários. Então no culto a Deus, nós cantamos, oramos, lemos, pregamos e vemos as Escrituras. Como que nós vemos a palavra de Deus, irmãos? Por meio do batismo. Nós estamos vendo a conversão, a união de um pecador a Cristo. Por meio da ceia, nós vemos o que, meus irmãos? A nossa união com Cristo. E por meio do véu, nós vemos a ordem estabelecida por Deus na criação. Nós vemos a palavra de Deus em tudo. Então é óbvio que uma adoração em verdade, ela precisa estar saturada da palavra de Deus. E veja, irmãos, por que é importante, por que é óbvio, no culto que é em espírito e em verdade, o culto precisa estar saturado da palavra de Deus? Por que é tão óbvio? Porque é com a palavra de Deus que nós ouvimos a voz do nosso Deus. No culto nós nos reunimos para glorificar o Senhor. É um encontro que nós temos com Deus. Como é que nós vamos ouvir o nosso Deus? Deus não abre o céu como ele fez com Moisés, mas não. Deus pode fazer isso, claro que pode. Mas Deus não abre os céus, o monte fumegando como ele fez com Moisés e falou com Moisés. Por quê? Eles não tinham a revelação que nós temos, irmãos. Nós temos uma revelação plena, nós temos Cristo revelado aqui.
Nós temos a realidade, eles tinham as sombras. Então, o culto, ele é saturado da palavra de Deus, porque é onde nós ouvimos a voz do nosso Deus. Será que no culto nós nos aproximamos, nós não queremos ouvir o nosso Deus? É óbvio que sim, não é verdade? Então, quão triste é quando nós chegamos numa igreja e tem tão pouco da palavra de Deus, não? Louvor, 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 louvor. A oportunidade, isso. Aí na hora de pregar 15 minutos. Não é triste isso? Essa igreja, ela se reuniu, ela não está ouvindo a Deus. Ela só está falando. E aí? Nós somos como mulheres que chegamos diante do marido e fala, não deixa o marido falar. Quando nós nos reunimos assim, nós nos comportamos como esse tipo de mulher, de noiva, ao invés de sentarmos e ouvir o nosso marido, o nosso Senhor Jesus Cristo, falar conosco, falar com o seu povo e a sua noiva. Então nós vamos ver um texto, por exemplo, Mateus capítulo 22. Nesse contexto, os saduceus perguntam sobre a ressurreição para Jesus. E olha o que o nosso Senhor diz. Mateus 22, 31. Mateus 22, 31. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo... Perceberam aqui, meus irmãos? Jesus, o nosso Senhor, vai falar com os saduceus e ele diz, sobre a ressurreição dos mortos, vocês, saduceus, não leram o que Deus falou para vocês? E ele vai citar uma passagem de Êxodo. Lá com Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo. Por que isso é importante? O Senhor Jesus está pegando um texto que foi escrito aproximadamente 1.500 anos antes deste evento, e ele está dizendo, olha, o que foi escrito lá atrás é para vocês também. Deus está falando com vocês por meio de algo que foi escrito há 1.000 anos atrás, 1.000 e poucos anos atrás. Então por que no culto nós precisamos estar cheios da verdade que é a palavra de Deus? Porque no culto nós ouvimos a Deus por meio da sua palavra. Nós abrimos as escrituras. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Assim como ele fez com os saduceus. Vocês não leram o que Deus falou para Moisés? Não, para vocês, saduceus, lá atrás. Então o que foi falado lá atrás também foi falado para eles. Quando nós abrimos a palavra de Deus no culto, quando nós vemos a palavra de Deus no culto, é o que Deus falou para nós também. Para nós hoje. Por que é tão importante o culto estar saturado da verdade, que é a palavra de Deus? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a verdade é a palavra. E é por meio da palavra, que é a verdade, que nós somos santificados. Nós não somos santificados, meus irmãos, de forma mística, seja lá o que for, que se pense, que envolva as experiências. Nós somos santificados pela palavra. É óbvio que há experiências com Deus, mas a palavra que santifica. Toda santificação sem a palavra não é santificação. E ela não vai durar. Ela vai passar. Mas aquilo que é transformado e é purificado pela palavra é duradouro. Por meio da palavra, Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago 1,18. A palavra do Senhor diz: segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos gera, Deus nos transforma, Ele regenera, Ele cria. Ele cria o seu povo, faz o seu povo nascer, gerar, por meio do quê? Da sua palavra. Por que então é importante que o culto esteja saturado da palavra? Porque é a palavra que vai nos santificar, meus irmãos. É a palavra que vai gerar vida, é a palavra que vai converter pecadores.
É a palavra, meus irmãos. A palavra. Segundo e último ponto, eu vou encerrar aqui. Semana que vem a gente continua. Para encerrar esse capítulo de João. O outro princípio é: a verdade envolve a compreensão da verdade, envolve a mente, envolve estarmos cheios, saturados da palavra de Deus no culto, e envolve a centralidade das Escrituras. O culto a Deus, as Escrituras são proeminentes. No culto a Deus, as Escrituras são centrais. Não os nossos louvores, não as nossas orações, as Escrituras, porque nela nós ouvimos a Deus. Nela nós aprendemos como devemos viver neste mundo. Nós nos reunimos para se encontrar com Deus, para nós falarmos mais do que ouvirmos a Ele. Não, irmãos. Então vejam comigo, por exemplo, abram em Atos capítulo 2. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vejam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos, irmãos? Nós temos ela hoje, o Novo Testamento, as Escrituras. Eles perseveravam nessa doutrina, no ensinamento dos apóstolos. E nós temos isso nas Escrituras. O que nós devemos fazer quando nos reunimos? Perseverar nessa doutrina, aprender dela, viver ela, ensinar ela, ser saturado dela, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ou, por exemplo, em Lucas 24, nós conhecemos essa história. O Senhor Jesus está no caminho de Emaús com 2 discípulos, a partir do versículo 25. O Senhor Jesus diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa separação que o Senhor Jesus faz é a separação hebraica, do Moisés, profetas e salmos, da lei, os escritos proféticos e os escritos poéticos. Ou seja, ele está abarcando todo o Antigo Testamento aqui. E ele está dizendo, tudo que aconteceu, convinha que acontecesse para que se cumprisse o que foi predito em todas as escrituras do Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O nosso Senhor Jesus, ele é central no nosso culto. Nós adoramos a Ele. E as Escrituras falam dele. Portanto, elas são centrais também. Se o nosso Senhor ele é central no nosso culto, e deve ser, nosso culto é para Ele, as Escrituras também, porque são elas que falam do nosso Senhor Jesus Cristo. São elas que testificam dele. E o último texto que eu leio, João 5,39. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ele falando para os fariseus. E são elas que de mim testificam. Eles examinavam as Escrituras porque criam que elas tinham a vida eterna, e eles estavam certos. Mas ao mesmo tempo eles não criam em Jesus, e justamente de quem as Escrituras testificavam. Então ele diz, vocês examinam porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Verdade. E são elas que testificam de mim. As Escrituras são centrais, irmãos, porque elas testificam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é central no nosso culto. Amém? Perguntas. Semana que vem eu acredito que eu consigo terminar, senão a gente faz em mais 2. Né? Perguntas, meus irmãos? Uma dúvida?
Não, eu falei que o autor ele não menciona o véu. Aí eu que estou dizendo, e eu vou falar disso lá na frente. Meia conta porque ele não fala no livro. Aí eu acrescentei a citação. Não é que ele falou, é eu que estava falando, não era ele. Por isso que eu quis dizer. Eu estava lendo o que ele falou, certo? E aí eu falei, o véu é por minha conta. Por que eu disse isso? Porque sou eu que estou falando, não é ele. Para não achar que eu estou colocando palavras na boca dele. É isso que eu quis dizer. Quando a gente chegar lá, a irmã vai saber. Não vai ser agora, não. Perguntas, irmãos e irmãs? Por favor.